Bom dia! As atividades de hoje de matemática são a sequência da aula anterior, na terça-feira. Então, a primeira atividade, vocês vão precisar de uma régua, Quem ainda está sem a régua aí, gente, providencie uma régua, tá? Porque vai ser necessário durante várias vezes, então, quem está sem ela. Então, com uma régua, vocês vão medir os lados, tá? Presta atenção na questão. Medir os lados de cada uma da figura. Para quê? Para que você registre o perímetro. Perímetro é o quê? Medida do contorno. Então, você vai medir quanto tem aqui, mais o que tem aqui, mais aqui, mais aqui. E aí você soma tudo e registra. A mesma coisa, essa tem 6 lados. Então, você vai medir cada lado quanto é, Vezes 6. E aí você vai ter o perímetro, quantos centímetros são, tá? Na questão de baixo, a gente tem a vista superior de um quarto. O que é a vista superior de um quarto? É como se você tivesse tirado o telhado da sua casa, subido lá na parede e olhado o seu quarto de cima, tá? Então, vista superior é ver de cima. Então, aqui a gente está vendo a cama, o tapete, provavelmente isso aqui é um guarda-roupa, E tem aqui um outro móvel aqui com alguma coisa, parece um abajur, Alguma coisa assim que não dá para saber, porque está à vista de cima. E aí está desenhado o quarto. Aí a escala foi o seguinte, 1 centímetro para 50. Então, significa que cada centímetro no desenho corresponde a 50 centímetros no tamanho real. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, se aqui tiver 1 centímetro, significa que eu tenho 50 centímetros de verdade lá no guarda-roupa, certo? Então, o que pediu para mim? Com base na escala, calcule as medidas internas reais do quarto do Ronaldo. Então, pediu para você usar uma régua para você fazer a medição. Então, quando você usar a régua lá para fazer a medição, é essa medida interna aqui, ó, tá? Interna é a de dentro, porque a linha de fora não. Então, a linha interna aqui de dentro, por isso que fala interna, é de dentro, tá? Eu tô sendo repetitiva para que você guarde, interna é de dentro. Então, quando você medir lá, você vai verificar que esse lado aqui, ó, tem 6, esse daqui tem 8. Então, para você conseguir medir o que é comprimento, e largura. Então, eu tenho a largura aqui do quarto e tenho o comprimento do quarto. Então, você vai registrar aqui do lado, as medidas que você tem. Se você calculou 6, não é isso? E cada um equivale a 50, então você vai multiplicar 6 vezes 50 para saber quanto é a largura em centímetros, certo? E se você já sabe que o comprimento é 8, então o que você vai fazer? É 8 vezes o 50, que é a medida real, e aí você vai ter o valor, do comprimento do quarto, certo? Na questão de baixo, pediu para você ir lá no seu caderno e desenhar a vista superior do seu quarto, tá? Então, essa atividade aqui é meio complexa para você fazer sozinho aí, sem ajuda, sem ter alguém para poder ficar orientando. Então, essa questão aqui, ó, tá? Você pode até colocar aí, não aí, porque é uma questão complicada de ser feita, então não vou cobrar de vocês agora, tá? Quando a gente retornar, se Deus quiser que a gente retorne, aí eu retorno nesse tipo de questão para a gente fazer lá na sala de aula, combinado? Na próxima, nós temos um mapa, tá? Aqui também a gente vai precisar de régua. É o mapa da Bahia e ele apresenta a localização de algumas cidades, tá, gente? A Bahia não tem só essas cidades, não. Aí a localização é o seguinte, são algumas dessas cidades que estão, representadas aí no mapa de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? No mapa, ele colocou o seguinte, ó, a escala foi usada aqui 1 centímetro. Esse 1 centímetro aqui que eu tenho, desculpa aqui que eu coloquei coisa errada aqui. Então, esse 1 centímetro que eu tenho, ele equivale a quê? A 100 quilômetros de verdade, tá? Então, o que eu vou olhar? Eu vou pegar lá na tabela, tem um quadro, e olha aqui, de Salvador até Feira de Santana, eu vou pegar a régua e vou medir, tá? Vou achar Salvador. Salvador tá aqui. Onde é que tá a Feira de Santana? Feira de Santana tá bem próximo de Salvador. Na hora que eu olhar aqui, ó, tá bem próximo aqui, então eu vou medir aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, não é isso? Então, ali eu tenho mais ou menos 1 centímetro. Então, se eu tenho 1 centímetro, eu sei que cada centímetro corresponde a quanto? Cada centímetro é igual a 100 quilômetros, isso mesmo. Então, cada centímetro igual a 100 quilômetros. Então, se eu tenho cada centímetro igual a 100 quilômetros, então eu sei que aqui, a medida que eu vou ter é 100 quilômetros,
Então, eu vou até apagar o centímetro aqui só para deixar a medida. Então, é 100 quilômetros. Aí, agora, eu vou medir de Feira de Santana até Juazeiro, tá? Então, eu vou voltar lá no mapa que eu tenho aqui em cima e vou medir, ó, Feira de Santana tá aqui, Juazeiro tá aqui. Dá mais ou menos quantos centímetros? Você vai colocar a régua, tá? A medida aqui, gente, não precisa ser muito correta. Ela precisa ser aproximada para você conseguir fazer, tá? Até mesmo porque fica difícil você fazer uma medida corretinha com a régua. Mas aí, aproximadamente, aí, quando eu fizer essa medida segunda aqui, ó, eu vou ter aproximadamente uns 4 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Esses 4 centímetros vezes 100. E aí, eu vou descobrir quantos quilômetros que eu vou ter, né? 4 vezes 100 é fácil. E nas próximas, você vai prosseguir da mesma forma, tá? Fazendo a medida da cidade, calcula o centímetro, achou quantos centímetros? Multiplica por 100, você vai ter a resposta que você precisa. Combinado? Então, essa aqui é uma questão tranquila, né? E lembra, gente, por favor, tá? Tem criança assistindo a explicação da aula e colocando isso aqui, ó, 4 centímetros vezes 100. Pronto, não põe mais nada, porque a professora não pôs. Isso aqui é uma explicação. Então, agora você vai descobrir de Salvador, né? Quanto que é lá de Salvador até Vitória da Conquista. Então, ó, Salvador tá aqui, ó. Vitória da Conquista tá onde? Tá aqui, ó. Então, dá mais ou menos quantos centímetros? Você vai medir aí, ver quantos centímetros aproximadamente, multiplicar por 100, tá? Uma sugestão, arredonda, tá? Por exemplo, se deu aí 4,9, arredonda para 5, porque aí fica mais fácil você fazer o cálculo na hora, correto? Então, um abraço, assim que estiver pronto, me envie, tá bom? Abraço, tchau!